Bom, pessoal, vamos a mais uma aula do curso CCNA e TN da Cisco, em parceria com a AD Academy. Vamos para o módulo 6, camada de link de dados. O que nós vamos aprender aqui? Primeiro, a finalidade da camada de link de dados. Qual é o objetivo dela? Segundo, vamos entender algumas características com relação à topologia. Quais são os métodos de acesso, tá? Físico nas topologias WAN e LAN, quando se está trabalhando na camada de link de dados. O quadro de link de dados, ele descreve também as características e as funções, tá, do que ocorre nessa camada, tá? Então, esses são os objetivos da aula de hoje. A gente está estudando aqui as camadas de rede, né? Uma a uma. Na aula passada foi a camada física e agora a gente está indo para a segunda camada, que é a camada link de dados no modelo OSI, tá? Então, a finalidade dessa camada é que ela é responsável pela comunicação entre as placas de rede até o dispositivo final. Então, ela permite que os protocolos da camada superior elas possam, de alguma forma, acessar as camadas físicas, né? Que corresponde, no caso, à placa de rede. Então, ela também executa a detecção de erros e rejeita alguns quadros corrompidos. Então, o que que acontece nessa camada? Todos os dados que um computador recebe é através da placa de rede. Então, a camada de placa, a placa de rede conhecida como NIC, Network Interface Card, NIC, que a gente chama de placa de rede. Então, na camada física, né, que a gente está trabalhando a placa de rede, todos os dados são convertidos em binário, tá? E aí são transmitidos, né, através dos cabos de rede em formato binário até chegar no seu computador de destino. O computador de destino recebe esses bits, ele remonta esses bits para poder passar para a camada superior, que no caso é a camada de enlace, tá? Então a gente chama aqui de data link, né? Ou camada de link de dados, tá? Então é isso que acontece. Só que quando chega nessa camada aqui, na, na camada de enlace, ocorre a divisão dos pacotes de dados em frames, tá? E esses frames, né, ele vai chamar aqui de quadro, tá? Então a gente vai entender basicamente como funciona. Aqui no gráfico está mostrando um PC aqui, né, enviando dados aqui, trocando dados através da NIC, que é a placa de rede, né, dos equipamentos, entre um web server. E aqui o que acontece? Ele pegou e dividiu as camadas de dados do PC, que ele está representando como L2, né, em dois quadros aqui, em dois pacotes de dados, que ele chamou de L2, camada 2, tá vendo? E depois ele vai passar para a camada superior, que é a camada 3. Então existe aqui uma comunicação entre a camada 2 e a camada 3. Por que a camada 3? Porque é aqui que é identificado o endereço IP, né? IPv4 ou IPv6 da próxima camada, tá? Então, os padrões do I3E 802 para redes, né, para redes locais LAN e redes de área metropolitana, que são, né, de médio porte, eles são específicos para o tipo de rede que usa a tecnologia Ethernet, né? Então, a camada de link de dados, ela consiste em fazer o quê? Ela tem um serviço chamado controle de link lógico, a gente chama de LLC. E tem também um controle de acesso à mídia, que é o MEC. Então, ocorre que esses dois serviços que são executados, tá, nessa camada, faz com que essas subcamadas LLC e a MEC, elas se comuniquem entre o software da rede para as camadas superiores, fazendo a interface entre o hardware e o software,
Então, essas subcamadas são muito importantes porque elas traduzem, né? Elas fazem uma espécie de encapsulamento dos dados para que eles sejam lidos e interpretados pelas camadas superiores. Então, é assim que acontece. Por exemplo, aqui nessa imagem nós temos a camada física representando o cabo de rede, tá? A camada física aqui. E aqui nós temos a placa de rede, tá vendo? A placa de rede aqui. Então, o que acontece? A placa de rede, que é a camada física, junto com o cabo de dados, ele está aqui. E logo acima dele tem a camada de link de dados, tá? Que seria a primeira subcamada acima da camada física, tá? Então, a camada de enlace de dados, ou data link, ela divide o fluxo, né, dos dados entre essas duas subcamadas aqui, tá? Então, o trabalho dela é fazer isso, fazendo a comunicação entre o hardware e a camada superior, que é a camada de rede, tá? Então, ela está aqui no meio. Então, ela é, né, quem faz a ligação entre o hardware e o software. Qual é o objetivo? É trocar pacotes de dados. Esses pacotes de dados, né, que é chamado aqui na camada 2 de quadro. Então, como está falando aqui no slide, né, é realizado ao longo do caminho vários saltos de dados. Então, o roteador ele executa 4 funções básicas aqui na camada 2. Ó. Ele aceita um quadro da mídia de rede, ele desencapsula o quadro para expor o pacote, encapsula novamente em um novo quadro e encaminha né, essa informação através de um novo quadro o próximo, para a próxima camada de rede, que no caso seria, né, a camada network, que a gente chama de rede. E esses protocolos, né, da camada de link de dados, eles foram criados, tá, por essas entidades aqui que fiscalizam o funcionamento, né, da placa de rede e dos demais protocolos. Então, foram criados por essas, né, instituições. O I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, tá? É eles que padronizam, né, o funcionamento de tudo. E também de como é desenvolvido e feito as placas de rede, os cabos de rede, os hardwares de rede. Então, tudo é padronizado pelo I3E. A União Internacional de Telecomunicações, ela faz a homologação junto com o I3E. Então, ela é uma espécie de organização que fiscaliza. A ISO é a responsável por padronizar através da instituição de normas internacionais. E a ANSI, que é o Instituto Nacional Americano de Padrões, né, que formam, né, essas 4 organizações que trabalham em conjunto aqui para padronizar, né, o funcionamento de tudo. Então, tem que haver um padrão entre os fabricantes, e esse padrão é estabelecido por essas 4 entidades aqui, tendo à frente o I3E, tá? Então, o que é uma topologia de rede? A topologia de rede é a forma como a gente organiza os dispositivos de rede, tá? Em uma espécie de, a gente chama de diagrama. Então, nós temos um diagrama, um desenho, né? Da topologia física, que mostra as conexões físicas e como eles estão interligados. E nós temos a topologia lógica, que identifica o quê? Os endereços IP, tá? Dessa topologia, desses equipamentos que estão, né, representados nessa topologia, tá? Então, a topologia é a forma como eu eh, crio um diagrama para entender, né, como esses equipamentos de rede estão conectados, estão organizados. Aí se divide em dois, né? Topologia física e lógica. Existem basicamente 3 topologias físicas comuns numa rede WAN, tá? A gente tem um tipo, né, de conexão que a gente chama de ponto a ponto, uma chamada hub e spoke e a malha. Então, a mais comum, né, é a ponto a ponto e consiste, né, numa ligação entre 2 dispositivos finais. Então, eu posso fazer uma rede ponto a ponto
entre vários computadores, né, ali, através de um switch ou então através de um roteador, tá? E nessa rede não vai existir ali um computador servidor, porque o gerenciamento, né, e o funcionamento de cada coisa ocorre de forma individual. Então, eles não dependem de um ponto central, né, ou seja, de um servidor, para trocar dados, tá? Tem esse outro aqui, que é o HubSpoke, que é semelhante a uma topologia que a gente chama de estrela, né, que fica ali um dispositivo intermediário. No caso, ele pode ser um roteador ou um switch, como sendo o nó central dessa rede, um ponto central. E a malha, que aí o que acontece? A gente tem vários dispositivos intermediários, todos conectados, né? Caso se um roteador pare de funcionar, o outro entra em ação e assim, né? é, a gente consegue fornecer disponibilidade, né? Porque nesse caso a rede nunca vai deixar de funcionar, porque se um equipamento parar, o outro assume a liderança. Aqui a gente está vendo aqui as topologias ponto a ponto, como elas são representadas, né? Então nós temos dois nós aqui. Então esses nós estão compartilhando, né? Através da rede, né? Estão compartilhando ali informações. Então todos esses quadros que são gerados aqui, né? Ou seja, as informações, né? Na camada 2 elas viram quadros, né? E eles podem viajar aqui de um ponto para o outro através dos protocolos, né? Organizados na WAN. E o objetivo aqui é justamente explicar como é que isso acontece, tá? Então, aqui a gente está visualizando os vários tipos de topologia que existiram no passado. A gente tinha antigamente umas topologias chamadas barramento, porque era um único cabo, tá? Que era interligado, todos os equipamentos eram interligados em um único cabo. O problema disso, se rompesse, né, uma parte do cabo, a conexão era perdida. Então, por isso que esse tipo de topologia morreu. A outra era Token Ring. Token Ring ou topologia anel, também chamada de anel. Também compartilhavam uma conexão, só que existia um token, que podia ser um software, tá? E esse token era direcionado para o equipamento que fosse enviar a mensagem. Ou seja, o token é uma espécie de autorização. Quem tivesse de posse do token é que enviava a informação. E os outros esperavam. Então, o problema dessa topologia era esse, que tinha que ter, né, autorização, ou seja, tinha que ter um token, né, autorizando para que ele se comunicasse. Então, por isso que essas topologias aqui morreram, né? Já pensou ficar dependendo, né, de uma autorização para se comunicar? Então, era bem difícil. Então, surgiu a topologia estrela, que é para acabar com esse problema de dependência, né, de, de receber uma ordem para poder enviar mensagem, e também não existia um único cabo, né, para todos os equipamentos, ou seja, cada equipamento tinha um cabo, tá, para se conectar a um dispositivo intermediário, ou seja, a um switch ou a um roteador. E aqui a gente tem a estrela estendida, ou seja, a possibilidade de você ampliar ainda mais essa rede. Por isso que a gente diz que ela é muito escalável, ou seja, o que que é escalável? É a rede crescer, os equipamentos, né? A quantidade de equipamentos numa rede crescer sem perder, né, a questão da velocidade, né, e da eficiência, tá? Aí nesse tipo de comunicação a gente já tinha a comunicação Half Duplex, que ela só permitia que um dispositivo enviasse, né, de cada vez a mensagem, que no caso era naquela rede lá que eu falei, na Token Ring. Então um dispositivo envia e recebe, né, uma mensagem por vez. Depois veio a Full Duplex, que permitiu o quê? Que todos os dispositivos transmitissem e recebessem simultaneamente as informações, mas isso só foi possível com o surgimento da tecnologia Ethernet, com placas de rede, né, que já operavam no modo Full Duplex.
Mas nessa época aqui da topologia barramento e da token ring não existia, tá? Não existia. Era todo half duplex. Aí depois, com, né, a adoção dessa nova placa de rede, aí surgiu, né, a full duplex. Então, todo o acesso, né, nesse sistema half duplex aqui, ele consistia primeiro em detectar, porque acontecia muito, colisão de dados. Ou seja, um computador enviando uma mensagem e o outro enviando também, então ao mesmo tempo. Então gerava o que a gente chamava de colisão. Então era muito comum ocorrer esses problemas, né, nesse tipo de rede, tá? Nas redes Token Ring. Então era muito chato. Agora, já nas redes, né, Ethernet, né, onde ocorre, né, Aqui de novo. a, a comunicação full duplex, tá? Isso já não ocorre. Por quê? Porque ele tem um serviço de detecção de colisão automático. Então ele não deixa o sinal cair, mesmo que haja, né, colisão de dados, ele consegue, né? Ele consegue detectar a colisão antes que aconteça, tá? E ele já faz a retransmissão de forma simultânea e automática, sem interromper a comunicação. Então é isso que, né, esse serviço CECMA/CA, ele faz estar nas redes. Só que essa tecnologia ela acontece e ocorre, né, via software, tá? É via software que acontece. E aí o que que é esse quadro de link de dados, né? Então, como eu falei para vocês, as informações Já são vou. convertidas em Vai binário. lá, que eu já vou. Esses dados são encapsulados, né? Perguntou alguma coisa aí, mano? Oi, Pode oi, seguir, mano. Daniel? Foi mal aqui, tava aberto meu áudio. Pode ir Ah, embora. tá. Valeu, Beleza. foi mal. Então, os dados eles são encapsulados, né, pela camada de link de dados. Quando a gente diz encapsulado, né, é como é uma coisa assim muito, como é que eu posso dizer, é uma coisa muito abstrata, né, porque a gente não consegue assim criar uma ideia mental na nossa mente para tentar entender, né, como é que acontece isso. Então, para facilitar aqui o entendimento, a gente vai dividir esse quadro em três partes. Então, entendo que depois que os números binários são gerados, né, ou seja, a informação ela é decomposta em binário. E aí o que acontece? Quando ela transmite esses dados, ele vai dividir esses dados em quadros. E esses quadros estão divididos em três partes: cabeçalho, dados e trailer, tá? E a gente só vai entender quando a gente visualizar aqui, né, mais ou menos aqui através desse diagrama, desse desenho, a gente vai ver aqui essas três partes que eu falei. Então tá aqui o cabeçalho, tá? Tá aqui os dados e tá aqui o trailer. Então as informações, né, são divididas em quadros e esses quadros são divididos em três partes. Aí o que que ocorre aqui no cabeçalho? No cabeçalho ocorre a execução aqui, né, desses serviços, o frame start, o endereçamento, o tipo, identifica aqui qual é o protocolo e também identifica o serviço, né, de controle de fluxo. Ou seja, quando o dado ele é dividido em três partes, a primeira parte é dividida em quatro pequenos serviços. O segundo continua como dados mesmo e o último é onde vai ocorrer, né, a detecção de colisão, de erro, né, e vai determinar se tem erro na transmissão. Tá? Então, é assim que é feito. Então, para a gente entender basicamente o que ocorre na camada 2, que é a camada de enlace, mais um desenho esquemático aqui para a gente tentar entender.
Então, aqui a gente tem a NIC. O que que é a NIC? É a placa de rede, né, Ethernet desse computador aqui, ó, tá? E aqui é a conexão Ethernet, ou seja, né, o dispositivo, né, onde é interligado, né, o roteador R1 aqui, ó. Então, ele tem uma conexão Ethernet aqui. Ele tem duas, no caso, né? Ele tem duas, uma para receber a conexão desse PC e a outra para receber a conexão com outro roteador, né? E esse outro tem mais duas placas de rede que aí interliga com esse servidor aqui, ó, né? Com esse servidor web server. Então veja quantas placas de rede tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Tá? E aí aqui essa placa de rede, os dados são divididos em dois pacotes, L2 e L3. Aqui está o cabeçalho que a gente chama, tá? Que é o L2. E aqui está os dados, que está nessa camada que ele chamou de L3. Então, basicamente, é isso que acontece, tá? Então, só voltando aqui eu disse que tinha falado que eram três, né? E aqui a gente só está mostrando dois, né? Aí a pergunta aí, cadê o terceiro? Esse terceiro acontece simultaneamente, ou seja, ele detecta o erro, a colisão dos dados aqui, ó. Acontece aqui na camada L2. Tá? Então, aqui ele já faz o 1, o 2 e o 3, tá? Na camada L2. E na camada L3 é quando ele já passa para a camada superior, que é a camada de rede. Tá? Então, é isso que a gente está tentando explicar aqui. Que quando o dado ele é dividido em quadro, ele passa uma espécie de etiqueta, né? Para identificar esse quadro. Essa etiqueta que identifica esse quadro, a gente chama de cabeçalho. Aí depois, ele é usado para quê? Para que quando o, o outro computador receba esse quadro, que já é identificado aqui, né? O outro possa identificar que esse quadro foi verificado, ou seja, tem ali a informação de destino e de origem, e ele consegue, né? Porque tem uma etiqueta dizendo, olha, quem é a origem, quem é o destino. E aí a camada superior entende, consegue identificar o IP de origem e de destino e passa para a camada superior. Então, basicamente é assim, tá? Que funciona. Eu espero que tenha dado para entender aí. Assim, para deixar mais claro ainda, né? Não sei se vocês aqui já perceberam quando um caminhão está descarregando uma carga, né? O motorista geralmente vem com as informações em um formulário de papel, onde está as informações do remetente, né? E também do destinatário que vai receber o produto. Mas ele só entrega o produto depois que o responsável, onde, né, pela loja que vai receber o produto, ele vai verificar as informações se estão batendo. Outra coisa, ele vai olhar dentro do caminhão para verificar todas né, os itens, né, que ele está entregando para ver se está batendo com a quantidade. Então ele faz primeiro o quê? Uma verificação. Então essa verificação é isso que a camada 2 está fazendo. Então ela identifica aqui, ó, quem é a placa de rede de destino e quem é a placa de rede, né, de origem. E aí ela faz isso transformando em quadros de dados, tá? Que ele chama de cabeçalho de quadro. Depois que ele identifica, que ele verifica, agora eu já sei, né, quem é quem, tá? E aí ele passa para camadas, né, para a próxima camada, que a gente chama de camada L3. E na camada L3 identifica agora o IP, né, de origem e de destino. E aí a outra camada já se encarrega de encaminhar a informação que foi gerada. Então, lá no caminhão, né, se a gente fosse fazer aqui uma comparação, é algo parecido, né? Então, após ele verificar a carga, verificou a quantidade, o camarada assina lá, né, autorizando a, que descarregue, né, o material do caminhão e aí, sim, né, eles vão seguir para o armazém, né, onde vai ser coletado, né, todos os itens. Então, basicamente é isso.
Então, essa topologia lógica, né, e a mídia física, ela determina o que nós chamamos de protocolo de link de dados. Isso ocorre de maneira física através da tecnologia Ethernet, também acontece na rede Wi-Fi sem fio, ocorre na rede ponto a ponto, tá? Existe também um serviço chamado controle de enlace de dados de alto nível e umas redes antigas de circuito que a gente chamava de frame relay, tá? Que praticamente já não acontece mais. Então, aqui entre esses, né, entre a topologia lógica, né, e a mídia física, executava-se, né, vários protocolos, né, várias etapas, tá, de verificação, tá? Então, o que que a gente aprende aqui? A gente aprende como funciona a camada de enlace de dados representada no modelo OSI, que nós chamamos de camada 2. Então, como é que a camada 2? Qual é a funcionalidade dela? Ela prepara os dados, tá? Ela divide as informações em quadros, ela identifica esses quadros, tá? Ou seja, para que seja identificado quem é o dispositivo de origem e quem é o dispositivo, né, de destino, para onde é que vai, né? Então, é identificado através do endereço MAC. Então, toda placa de rede ela tem um endereço físico, a gente chama de endereço MAC. Tá? Então ele identifica lá quem é a origem, quem é destino e passa para a camada, né, superior, que é a camada de rede. E a camada de rede ela dá prosseguimento ao envio dos dados. Isso a gente viu que ocorre tanto na placa de rede física como também na placa de rede Wi-Fi, através de duas subcamadas, né, que a gente identificou como LLC e MEC. Então, LLC, né, e o MAC são fundamentais, né? O endereço MAC é o endereço físico da placa de rede. E é assim que ele identifica quem é a origem e quem é destino. E o LLC, ele identifica o quê? Se tem erro, se tem problema, né? Tá bom? Então, esses dois tipos de topologia são usados na rede LAN e WAN, né? E eles são hardware e software, tá? Por isso que ele está dizendo que são físicos e lógicos. E esses três tipos comuns de topologia WAN física são as redes ponto a ponto, a rede que a gente chama de topologia estrela, ou hub Spock, né? E a interface malha, que é uma espécie de rede, aliás, de topologia estrela estendida. Só que tem vários dispositivos intermediários ali. Por isso que a gente chama de malha, porque se um cair, o outro, né, toma a ação, né, para não deixar a comunicação parar. Vimos as comunicações half duplex e semi-duplex e full duplex. Então, o half duplex ocorria nas redes antigas, né? Nas redes de token ring, nas redes da topologia barramento, em que um computador por vez é que podia enviar, né, e receber dados, né? Então, por isso que essas topologias morreram. E quando veio a topologia estrela, eles não dependiam mais, né, de nenhum outro, de ficar esperando, né, um outro PC, um outro computador enviar e receber informação, tá? E vimos também que os serviços eles evoluíram, né? O serviço de detecção de colisão, né? Então, isso ocorre na camada 2, né? Ele detecta lá se teve um problema e ele reenvia o dado automaticamente através desse serviço aí, ECMA/CA, tá? O quadro de link de dados ele é dividido em três partes: cabeçalho, dados, né? E a gente chamou lá de trailer, né? Aqui está traduzido de forma equivocada, ele colocou reboque aí, tá? Mas é erro de tradução. E os campos do quadro inclui, né? é, Indicadores que ele identifica quem é o computador que enviou o dado, né? Remetente e o destinatário, tá? Através do endereçamento físico, que é o endereço MAC. Tá? Então é ele que faz o controle, verificação de erros e envia para a camada, né, seguinte. Então é isso, meus queridos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Eu vou mandar para vocês um link aqui de um questionário interativo, tá, que eu criei com algumas questões aí para vocês responderem.
15 questões só, tá? Só para testar aí o conhecimento de vocês. Está gerando aqui o link. Eu vou mandar o link lá no nosso grupo, mas também vou colocar aí aqui aqui para a gente responder. Tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, é só perguntar. Oi, eu tô, eu tô falando, não tá saindo não aí, Daniel? Tá, tô te ouvindo bem, mano. Teu áudio tá legal. Ah, tá. Pensei que. Não, porque tu Era só perguntou pra, aqui. era só pra ver como é que o Caio, nesse primeiro step aí, como é que ele tá achando aí essa aula amostral aí, Caio. Qual é a tua expectativa, capaz? Como é que tá Professor, sentindo eu aí? gostei. Professor, eu gostei bastante. Estou conseguindo me ouvir? Sim, Tá, o teu áudio tá bom. estamos Boa tarde. conseguindo ouvir. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Pois Professor, eu é, gostei Caio. bastante. Eu gostei bastante da sua explicação, os exemplos, Uhum, até o exemplo do caminhão lá, do descarte, né? Da uhum, autorização, a isso. verificação. Eu Uhum, gostei bastante, professor. Quanto eu estou começando nessa área, eu pretendo seguir nessa área, né? uhum, Eu atualmente, vou dizer como eu falei para o professor Daniel, o meu conhecimento atualmente é limitado, mas eu meio que já uhum, atuo um pouco nessa área lá no trabalho. Eu expliquei uhum, para o professor Daniel, eu já sei, tipo assim, trocar um switch, fazer um cabo de rede. Quanto a endereçamento IP, eu sei o básico, porque a gente mexe com impressora lá, né? Aí eu uhum, sei que quando tá cravado em 169, eu sei que deu ruim. Aí o IP que a gente usa uhum. lá é 172, né? E quanto a isso, eu sei assim só o básico, arrastando. Aí eu gostei da Entendi. área e decidi investir, entendeu, Legal, professor? legal. Aí eu já conheço o senhor, o professor Daniel, o senhor deu aula para mim Uhum, o semestre passado, retrasado, o professor Daniel deu uhum. aula para mim no semestre passado. Eu gostei Certo. bastante, aprendi bastante com o senhor e com o professor Daniel. Legal. E, Não, o importante é isso, né? A gente ficar ciente, né? A gente está ciente do que a gente quer, né? E eu tô vendo que você já, né, já escolheu a área que você quer seguir, né? Que você se identificou, né? E é a área que você atua, né? Que você trabalha. Então isso é muito legal, muito bom mesmo, entendeu? Parabéns pela iniciativa, porque ah, muita gente, infelizmente, fica, né? Nessa nessa questão, né? E aí, né? Eu sigo, não sigo, qual é a área que eu quero, né? E acaba não fazendo nada, né? Felizmente a gente verdade, vê professor. muito isso, a gente vê muito isso. Pois é, então o formato das nossas aulas é assim, tá? Sempre no final eu gero um questionáriozinho que eu coloquei aí no, não sei se você viu agora, eu coloquei aí no bate-papo, né? Na sala de bate-papo. E a gente também Eu vi, professor. disponibiliza um tempo aqui para que a gente possa tirar as dúvidas, né? Caso, né, tenha ficado alguma dúvida aí com relação ao conteúdo. E esse conteúdo aqui, ele está sendo gravado. Então, Sim, senhor. após a gente terminar aqui, eu vou disponibilizar lá no nosso grupo do WhatsApp da turma, que depois o Daniel pode te colocar lá no grupo, entendeu? A gente está nas, na sexta aula, mas isso não impede de você ficar aqui participando com a gente, até porque o curso está no início, entendeu? Tá no início, e aí se você quiser continuar aqui com a gente, vai ser muito bem-vindo, Sim, senhor. Eu tá quero bom? continuar assim, professor. Então beleza. Então já vou pedir aí pro Daniel te colocar lá no grupo e já vou te incluir nessa turma para te ter acesso ao portal NetAcad, tá? Eu vou te cadastrar Show. agora e aí tu já vai ter E acesso às mestre aulas. Alex, Hum. se eu te falar que eu tô mais pra frente do que para-choque de Hilux, eu já coloquei o cabo no portal. Ótimo. Oh, obrigado, meu O querido. cabra tá com sangue nos olhos, eu aproveitei essa É, energia e já encaixei o cabra. show, show. Meu amigo, você é 10, meu amigo. Você é 10. Perfeito. Quando eu pensei Show aqui, pra você caramba. já Já executou. fez. Então, já fez, meu amigo. Então, pense num Show. cara top, meu amigo. Já tô no teu É, questionário já batendo cabeça aqui, mas pode avançar aí, Alex. show. Aqui agora eu vou interromper aqui a gravação, porque eu vou abrir agora o Pact Tracer, que é para a gente fazer, né, a parte prática, tá? Show de bola.
Então, sempre, Caio, aqui vai ter um momento também da gente praticar lá no PET Trace, que é o nosso simulador, que eu acredito que o Daniel já tenha passado as instruções para você instalar Já, no seu já PC sim, já aí, sim. né? Já. Pois é. Então, se você puder agora, né, já abrir aí o teu PET Trace, que a gente vai fazer agora um laboratóriozinho aqui básico, que é para a gente colocar em prática, né, o que a gente pegou aí na teoria, beleza? Sim, senhor. Então, pode abrir aí que eu só vou interromper aqui é, a gravação. Só um instantinho aí que já já eu falo com vocês de novo. Peraí, deixa eu só parar aqui a gravação. Professor, eu tô com a versão 8.2. É essa mesmo. Essa é a versão que a gente está utilizando, tá? É a versão estável. Tem uma versão chamada versão beta, que é a versão 9 dele, mas ainda está em teste, entendeu? A versão beta. Mas a mais estável é essa daí, tá? Sim, senhor, eu tô passando para a máquina que eu tinha baixado só no celular. Beleza. Aí tu tem condições de instalar já no computador? Já tô fazendo isso, professor. Ah, show. Então, tá, maravilha. Maravilha. Professor, quantos. Hum. Uma perguntinha assim básica. Hum. Quanto a descobrir assim. A gente está aprendendo lá na faculdade ainda com o professor Guilherme. Vamos descobrir Uhum. máscara de rede. Uhum. Quanto ao endereço MAC, tem como fazer isso também? Ou ele é fixo já? Como o senhor disse, cada placa tem o seu endereço MAC, certo? Isso. Cada placa ela tem o seu endereço médico. Isso aí quem faz é o fabricante no caso do hardware, né? No caso de cada placa. Então Certo. ele tem esse endereço físico, por quê? Porque isso é um padrão estabelecido pelo I3E e pela ISO. Então eles são obrigados a fazer isso, a identificar, né, fisicamente as placas de rede. Agora tem um comando que você pode dar através do CMD, que a gente chama que é o modo texto aí do Windows, né? Então aí no Windows a gente digita CMD, né, para abrir o prompt de comando. Tu sabe, né? O prompt de Sei. comando. Aí, Aí ipconfig, lá certo? no isso, só não, aqui nesse caso, para te saber o endereço MAC da tua placa de rede, tu vai dar o comando getMAC. Aí como é Get que é esse Mac. comando? GetMac, é Get, G de gado, E de elefante, T de tatu. Aí Entendi, professor. M de macaco, A de amor e C de casa. Então quando tu dá o comando getMac, na hora ele vai listar para ti na tela todos os endereços físicos das placas de rede que tem no teu PC. Na hora tu vai saber, tá? O endereço MAC das placas de rede. Entendi, professor. Já anotei aqui. Quiser, quer ver? Faz aí. Daí tu já vai saber aí na hora quem é o endereço físico das tuas placas de rede. Ele vai dar, inclusive, o endereço físico
registrado e vai dar também se a mídia está conectada ou desconectada. Ele ainda dá ainda o status ainda. Professor, demora demais para abrir o Pact Trace na máquina? Demora um pouco, demora É um porque ele pouco. tá na tela branca aqui, não carrega por nada. O que que tu faz? Eu recomendo que após a instalação, tu dá uma reiniciada, entendeu? Sim, Quando tu senhor. der uma reiniciada, ele, tipo assim, ele grava, né, o registro lá no sistema operacional, ele grava lá num arquivo chamado registro, né, que foi instalado o software, aí ele já abre normalmente. Então dá uma reiniciada aí que resolve, Consegui aqui, professor. O get. né? Né, que Ele tá dando aparece na aqui. hora. Isso. Ele deu um. Não sei se é um ou dois. O primeiro tá dizendo mídia desconectada. Uhum, E o segundo tá. Não voltou nada, não retornou nada. uhum. Só Mas, é, um outro conjunto de números. aham, Endereço. geralmente aparece duas placas de rede, porque a gente tem uma placa de rede física, né, com cabo, para rede cabeada, e a gente tem a placa de rede Wi-Fi, né? Então, por isso Certo. que aparece duas, entendeu? E aí vai aparecer uma das duas, a informação que está desconectada, né? Que é É. óbvio, né? A gente está usando Wi-Fi, a outra está desconectada, entendeu? Então, é dessa forma que a gente Certo, consegue professor. verificar, né, essa questão do endereço MAC, do endereço físico. Os hackers, eles têm um software que ele clona o endereço MAC da placa de rede. Eles clonam. Aí ele faz o clone, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao usar VPN. Tem algumas VPNs, inclusive, ele não oferece nenhum tipo de segurança adicional, como uma criptografia, né? Ele coloca uma senha, entendeu? Tem algumas VPNs aí que eles facilitam o acesso. E aí o perigo de usar esses programas VPN é esse, porque como não tem gerência, não tem, né, controle, então qualquer um vai lá e faz o que quer, entendeu? Então é bom a gente sempre estar usando softwares homologados, testados, né? As empresas geralmente elas fazem isso, elas compram um software, né, pagam esse software que é justamente para ter esse cuidado, né? E cair em mãos erradas, né, o acesso, né, uma pessoa ali descontente, né? De repente ele queira se vingar, né, da empresa, aí faz isso. Entendi, professor. Professor, a Então, gente está aprendendo. Eu aprendi semestre passado com o professor Daniel como fazer conversão de base, né? Para binário, de decimal para binário, de binário para decimal. Quanto à uhum, questão da gente fazer essa conversão, agora que a gente está aprendendo, né, como descobrir máscara de rede, tem uhum, como. É porque o professor Daniel ensinou de uma maneira e o professor uhum, Guilherme está ensinando de uma outra maneira. uhum, Aí, tá, tipo, tem como fazer essa conversão de base supondo lá. O professor dá um endereço, a gente tem que descobrir a máscara de rede. Eu sei que não uhum. tem a ver com o curso agora, né? Mas Sim, eu queria tirar essa dúvida com o senhor. Eu aprendi a fazer conversão de base com o professor Daniel. uhum, É, supondo, o professor dá o endereço MAC, a máscara é 255, certo? uhum, Aí ele só dá lá barra, por exemplo, 27. aham. Como é que a gente faz para tentar descobrir isso? Fazer É, essa esse, conversão de forma, digamos assim, rápida. a gente pode utilizar o que a gente vai aprender aqui no curso, que é, a gente vai descobrir o endereço mágico, né? Entendi, professor. O endereço mágico é uma técnica para facilitar a gente descobrir rapidamente qual é a máscara de uma subrede. Então, isso a gente vai ver numa aula em específico, mais um pouquinho lá na frente, como fazer subredes, né? Porque quando você, por exemplo, fala assim, 192.68.0.1 Isso, é uma classe isso. de rede do tipo C. Aí Entendi, ele diz bem professor. assim, a questão diz bem assim, ó.
Qual é a máscara de subrede padrão dessa classe? Como fazer para descobrir? Então, existe um padrão, tá? E o que que a máscara Entendi. de subrede faz? Qual é a função da máscara de subrede? A função dela é, é determinar qual a parte do endereço IP identifica a rede e qual a parte do endereço IP que identifica os hosts, que nós chamamos que são as máquinas, que são os computadores. É só Então, nesse que a gente pode mexer, né, professor? No rosto. isso, exatamente. Então a gente Entendi. precisa saber dividir, né, os hosts em sub-redes. Então é por isso que a gente usa a máscara de rede personalizada, que é isso aí que tu acabou de me falar. Então, quando tu pega o endereço de rede que está lá, por exemplo, 192.168.0.1/27, então quando esse /27 me informa que essa máscara de sub-rede ela é personalizada, ou seja, ela foi dividida em sub-redes. Os hosts foram agrupados em várias sub-redes, entendeu? E aí existe essa Entendi, professor. técnica do número mágico. Então, o número mágico é um cálculo que a gente faz rapidamente para descobrir como é que fica a máscara de sub-rede e quantos computadores, quantos hosts eu vou conseguir colocar em cada sub-rede, tá? Entendi. Eu tenho até um slide aqui, eu posso compartilhar contigo que aí mostra assim detalhado, entendeu? Como é que faz isso, tá? Claro que vocês vão ver lá, tu tá tendo essa disciplina agora? Rede de computador? Tive uma aula só, professor. Eu vou reformular a pergunta porque eu fiz errado, professor. Eu falei que, Ah, tá. tô supondo que a máscara seja 255, mas padrão, o endereço é 192.1, eu tô olhando aqui, Tá. 168.10, aí ponto 0/25. Aí para Uhum, descobrir a máscara, eu falei a máscara, né? A máscara é 255. uhum, entendi. Eu só Então, tive uma aula até então, professor. Então, tipo, eu tô entendeu? eu- Aprendendo ainda a fazer essa conversão. E desse jeito aqui, por exemplo, descobrir o total de bits, o total dos entendi. 20, no caso aqui é 25, né? Aí o total Isso, de vinte e zeros, cinco. todo a Uhum, fórmula N, 2 é. elevado a N. Isso, tu tá lá no início ainda, né? Isso, professor. Tu ainda não chegou Isso. ainda na parte de sub-redes, né? Ainda não, ainda não. Ah, tá. Agora eu entendi a tua pergunta. Eu pensei que tu estava já na aula de Não. sub-redes, entendeu? Aí na aula de sub-redes é que a gente usa um endereço mágico que é para a gente saber é, qual a máscara de sub-rede personalizada a gente vai usar, entendeu? Nesse caso que tu está perguntando aí tu está querendo saber a quantidade de bits, entendeu? Que vão ser Exato. usados, né? A quantidade de bits que vão ser usados para poder definir, né? O, a máscara de sub-rede. Agora eu entendi. Deixa eu só interromper aqui que eu não consegui interromper. Peraí, rapidinho. Eu não consegui interromper aqui a gravação. Deixa eu ver onde é que tá a opção aqui para interromper a gravação, que eu não consegui parar ainda. Ela ainda está em andamento. Peraí, aqui. Eu vou ter que reiniciar a máquina, professor, que o Backtrace está na tela, uma tela branca aqui até agora. Beleza, reinicia aí. Aí depois tu entra de Aí novo, depois, Ó, chegou no tá? NetAcad, Caio. Tá? Aí senhor? Checa se tu já logou no NetAcad, que ele faz um logon aí via o Isso. Já, Dá já uma loguei, olhada. professor. Tá aberto aqui no PC o NetAcad. Perfeito, perfeito. Então acho que o reinício já resolve. Uhum. Vou Reiniciei que a reiniciar gente te aqui. espera aqui. A gente te espera aqui, Sim, senhor. tá?
Vou sair rapidinho aqui e já volto, tá?